Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Dark Cinnamon e esse é o Zona Darkinha. Curta, comente e compartilhe, porque hoje eu vou reagir a ela, Cíntia, professora Cíntia do canal Negritude em Letras. Então, para quem tá aí no Instagram, vem pro YouTube. Vamos assistir. Eu não acompanhei esse seriado Tremembé. Eu não sei se vocês aí de casa acompanharam. Mas vamos refletir aqui sobre o que é isso. Eu ouvi dizer, mas não assisti um episódio, então eu vou falar mal sem assistir. Então aproveita para curtir, comentar e compartilhar. E vambora. A série Tremembé, lançada no Prime Video no final de outubro, mergulhou no cotidiano de alguns dos presos mais conhecidos do país que passaram pela penitenciária Dr. José Augusto César Salgado, no interior de São Paulo, um dos presídios mais midiáticos e simbólicos do Brasil. Ao longo de 5 episódios, a produção reconstrói a rotina atrás das grades de figuras que marcaram o noticiário policial nas últimas décadas. Entre elas estão Suzane Richthofen, condenada pelo assassinato dos próprios pais em 2002, Daniel e Christian Cravinhos, cúmplices de Suzane no duplo homicídio, Elise Matsunaga, sentenciada pelo homicídio e esquartejamento do marido, Marcos Matsunaga, em 2012, além de Alexandre Nardoni e Ana Carolina Jatobá, condenados pela morte de Isabela Nardoni, de 5 anos, em 2008. Além deles, também são retratados Roger Abdelacy, ex-médico condenado por dezenas de estupros e abusos sexuais com... Opa! YouTube não gosta dessas palavras carinhosas. Vamos contra torcer. pacientes. Foi. E a série reuniu esses e outros nomes que dividiram o mesmo espaço carcerário e, mais do que narrar crimes chocantes, a série expõe dinâmicas internas, hierarquias, tensões e alianças que se formaram dentro de uma prisão conhecida por receber detentos de alta periculosidade e enorme Nossa, cara, começou essa porra. repercussão Em midiática. E conexão. uma das figuras que mais voltou aos holofotes com a repercussão de Tremembé foi a Suzane Richthofen. Ela não está mais presa, pois avançou para o... Gente, alguém me deu uma conexão digna, pelo amor de Deus. Que isso, gente? Não dá pra ver um vídeo. Eu fiquei indignada com isso, cara. Não é possível. Não é possível isso. Caralho. regime aberto em janeiro de 2023. Desde então, ela retomou presencialmente o curso de Direito, iniciado ainda dentro da prisão, casou-se com um médico e teve seu primeiro filho em 2024. Hoje, ela vive em São Paulo e administra um pequeno negócio virtual onde vende itens personalizados. E com a repercussão gigantesca dessa série do Prime Video, a Suzane reativou seu Instagram e em poucos dias ultrapassou 140 mil seguidores. E é justamente aqui que a contradição brasileira... Não é lindo, cara? Só basta ser o que? Branca. Quando a pessoa ela é branca, gente, vem essa... Ainda mais mulheres brancas, né? Tem essa coisa da questão da dúvida, o benefício da dúvida. Talvez ela tenha algum problema, um CID, né? Mas olha que interessante, como tem uma redenção dessa pessoa por causa da raça, né? Da etnia dela. E agora ela é uma celebridade de novo. É isso, ela é celebridade. se escancara com uma clareza quase dolorosa.
De um lado, séries como Tremembé alcançam enorme sucesso, contextualizando e até humanizando pessoas condenadas por crimes graves. De repente, uma mulher que cometeu um crime brutal se transforma em fenômeno digital, ganha análises, debates, interpretações. E conexão. Gente, vou pedir para liberar a via aí do torrent. Alguém para de baixar vídeo com o meu Wi-Fi? Porque eu preciso fazer um react, né? Eu preciso. Tá dificultando a minha vida aqui. Dificulta pra mamãe, né? Assim fica complicado. Ah lá, sumiu. Gente, eu tô chocada. Sumiu tudo, cara. Eu acho que vou ter que recomeçar o corte. Ações psicológicas. Tem que recomeçar o corte, Clube não, de né? fãs e Oh, Deus. Trending Topics. Ela vira conteúdo, vira produto, vira entretenimento. Quando E quiseres. quem pode ser visto como personagem complexo nesse contexto? No final das contas, isso diz muito sobre os tipos de narrativa que são transformadas em entretenimento e sobre quem o Brasil gosta de colocar no centro da cena e quem o país prefere deixar de fora. E não para por aí. Com o sucesso de Tremembé, tudo indica que a Amazon Prime Video deve investir em mais séries baseadas em criminosos famosos. Não por acaso, Tremembé teve a melhor Não assisti, eu não sei o que é isso, você falou. Não sei o que é. estreia da história da plataforma no Brasil, somando todos os gêneros. Desde que a Amazon chegou ao país em 2016, nenhuma produção original havia alcançado números tão altos. E o impacto foi tão grande que gerou um efeito dominó no streaming. O público correu atrás de outras histórias semelhantes. Na Netflix, por exemplo, o documentário Elise Matsunaga, Era uma Vez um Crime, lançado em 2021, voltou para o top 5 entre os títulos mais assistidos no Brasil. O interesse por casos reais de assassinatos, especialmente aqueles retratados na série Tremembé, simplesmente explodiu. E tudo isso revela algo mais profundo: o fascínio brasileiro pelo criminoso frio, inteligente, calculista, quase um anti-herói cinematográfico. E esse perfil, ele não é aleatório, ele costuma ter características muito específicas. Ele costuma ser branco, de classe média ou alta, alguém cujo crime choca justamente porque foge do estereótipo de violência associado a pessoas negras e pobres. E essa escolha não é inocente, é a ficção moldando imaginários. É o audiovisual que transforma violência em espetáculo. É a indústria do entretenimento procurando glamour em torno do crime, criando personagens que despertam curiosidade, empatia e até idolatria. A prova disso está aqui no Brasil. A Suzane Richthofen tem fã-clube. Gente que acompanha cada movimento dela como se fosse uma Douglas, celebridade. olha, eu não falo mais nada, Douglas. Tá foda. Tá foda. Estão minerando Bitcoin mesmo. Estão pendurados aqui no Wi-Fi, não é possível. Eu divido o Wi-Fi, né, gente? Tá uó. Parece que eu tô na internet de escada. Parece que eu tô usando a Oi Telemar. Eu tô em 2005, não é possível, cara. Isso não acontece por acaso. A combinação branca, de classe média, considerada bonita por muitos, um crime chocante, uma história em comum, vira combustível perfeito para séries, filmes, documentários que tratam casos como esse como roteiros prontos. E essa lógica não é só brasileira. O Ted Bundy, assassino em série, ganhou tantos filmes e séries que parte do público passou a descrevê-lo como charmoso e inteligente. Ele chegou a ter fã-clubes. O Jeffrey Dahmer virou minissérie de sucesso na Netflix, gerou memes, fantasias de Halloween
e uma onda de obsessão nas redes. Ele matou majoritariamente homens negros, imigrantes e jovens de grupos vulneráveis. E esse ponto é fundamental para entender por que ele se tornou um símbolo tão inquietante e valorizado dessa violência racializada. Interessante, né, gente? Porque o Ted Bundy, ele realmente virou um símbolo sexual, né? Ele virou um símbolo. Muitas pessoas ficaram apaixonadas nele. E ele era um cara que ele só passava homens gays negros, né? É interessante, assim, como tem uma romantização mesmo. O que a gente alimenta, né, quando a gente traz essas narrativas, nunca é para gerar um viés crítico, mas é para endeusar um assassino. Boa noite, Cycle. Ai, meu Deus. Vamos pagar a internet? Ah, não é possível, eu paguei já. Gente, que isso? Vamos rolar? Vamos rodar o vídeo? Que desgrama, hein? Caralho, gente. Pode contribuir também no LivePix se quiser ajudar, uma conexão melhor. Mesmo que muitas vezes isso seja apagado nos projetos audiovisuais. Segundo várias reportagens publicadas na época, a polícia ignorou denúncias das vítimas, ignorou vizinhos e até devolveu às mãos de Dahmer um menino ensanguentado que fugiu porque acreditaram num homem educado e branco, ao invés da palavra de mulheres e imigrantes negras que já o denunciavam. Charles Manson, por exemplo, virou símbolo cult, estampou camisetas, inspirou músicas e se tornou uma figura quase folclórica da cultura pop. Mas a pergunta que pouca gente se faz é: quem conta essas histórias? Quem lucra com elas? E quem fica completamente apagado desse processo? Porque todas essas obras dão mais espaço à trajetória do criminoso, suas motivações, sua infância, seus dilemas, do que as vidas destruídas pelos crimes. As vítimas, por outro lado, raramente recebem compensação, quase nunca são consultadas e muitas vezes revivem traumas que acreditavam ter superado. O caso de Rita Isbell, irmã de Errol Lindsay, um dos 17 garotos mortos pelo serial killer Jeffrey Dahmer entre 1978 e 1991, é um exemplo. Ao ver sua história reproduzida na série para Netflix, ela declarou em várias entrevistas que nunca foi procurada, que não recebeu nada e que não concordava com a forma como o sofrimento da família foi retratado. Cara, que absurdo. É um absurdo porque a Netflix, cara, roteirista, todo mundo lucraram muito com a série, porque hypou a série. Mas em nenhum momento eles foram amparar as famílias, não se preocuparam com nada, assim, foda-se, né? Foda-se, a gente quer ganhar dinheiro. A gente quer fazer seriado sobre serial killer sem se responsabilizar pela revivência do trauma, né? Porque uma coisa que acontece quando essas narrativas são contadas e quando passa por uma ficção, não é um documentário, não, é uma série ficcional, há uma tentativa de vender a imagem do serial killer, do assassino, né? De forma romântica, porque precisa vender. Então, geralmente eles vão pegar serial killers são afáveis, são palatáveis para o público. E aí eles vão pegar um traço daquela pessoa e vão exacerbar, assim. Eles exacerbam. Então coloca como se fosse uma pessoa inocente, como se, sabe, passa um lado humano dessas pessoas, humaniza. É engraçado, né? Quando é branco é humanizado, quando é preto
é condenado mesmo que morra sendo inocente, né? Mesmo quando o Estado vai lá e tira a vida de uma pessoa preta, se tiver ali na favela, por exemplo, já é um corpo condenado, não tem direito à investigação, entendeu? E aí quando é um criminoso branco, ele é humanizado. O mundo inteiro assistiu à dramatização do crime que tirou a vida de seu irmão, mas a dor da família não entrou no roteiro. A glamorização do criminoso andou de mãos dadas com o apagamento das vítimas. E nesse contexto, a história virou produto, a violência virou entretenimento e a dor real das pessoas ficou em segundo plano. É o mercado transformando trauma e violência em mercadoria. Quanto maior o choque, maior o clique. Quanto maior o horror, maior o alcance. E não se trata apenas de escolhas narrativas. As plataformas funcionam pela lógica da disputa pela nossa atenção. Elas descobrem o que prende, o que viraliza, o que desperta curiosidade e transformam isso em tendência, em recomendação, em catálogo. E o sucesso estrondoso de Tremembé envia um recado muito claro para o mercado audiovisual. É esse tipo de história que gera movimento, engajamento, retorno. Por isso, é bem provável que vejamos cada vez mais séries, filmes e documentários sobre criminosos desse perfil, especialmente aqueles que a mídia pode transformar em personagens ditos complexos, friamente inteligentes. E isso molda imaginários, porque os imaginários sociais não brotam espontaneamente, são construídos pelo audiovisual. Cara, a Cíntia é foda na análise dela, porque é isso, sabe? É o que eu falei pra você, eles pegam um traço, dociliza, né? Dociliza pra vender. Ah, mas tadinha, você tem que entender que ela tinha traumas. E aí é engraçado porque quando eles vão representar um criminoso negro, é o estereótipo do estereótipo, é o cara mais chucro, mais grosseiro possível, entendeu? Nunca é um personagem complexo. Pela mídia, pelas narrativas dominantes. É assim que aprendemos quem merece empatia, quem merece esquecimento. Se esse é o tipo de conteúdo que será privilegiado daqui para frente, e tudo indica que sim, então estamos caminhando para um futuro que transforma violência em espetáculo, crime em produto e sofrimento em roteiro de temporada. Mas é impossível ignorar o padrão que se repete dentro dessas séries de crimes reais. Quando o protagonista não é negro, é jovem, de classe média ou alta, ele ganha série, ganha romance, ganha complexidade psicológica. O Dom está aí como exemplo. Um criminoso apresentado com nuances, com dilemas internos, conflito familiar, trajetória, passado, motivos, humanidade. A série Dom, da Amazon Prime, se baseia na história real de Pedro Machado Lomba Neto, conhecido como Pedro Dom, um jovem de classe média alta da zona sul do Rio, que se tornou líder de uma quadrilha especializada em invasão e roubo a apartamentos de luxo nos anos 2000. O documentário da Elise Matsunaga, o documentário sobre o Castor de Andrade, as produções internacionais sobre Ted Bundy, Jeffrey Dahmer, os irmãos Menendez e tantos outros criminosos transformados em personagens globais mostram um padrão muito recorrente no audiovisual. Ele não narra apenas crimes, ele fabrica protagonistas. Abre espaço para empatia com Caralho, tem alguns, até Funko reforça do Jeff Dahmer, cara. Eu não sabia, não. Caralho, tem Funko, mano. Aquele bonequinho cabeçudo de colecionar, cara. Isso é bizarro, porque eu nunca imaginei, por exemplo, o Funko do Maníaco do Parque, tá ligado? O Funko. E olha que o Maníaco do Parque, ele era bem. Tinha muitas fãs. Quando ele foi preso,
Ele recebia inúmeras cartas de mulheres loucas por ele. Olha que loucura também, né? Que aí já é o nome de uma síndrome, né? Medo e punição para outros. Os irmãos Menendez. Eita, trava que trava. É isso, né? Vamos de travamentos. Pelo amor de Deus. Gente, desconecta aí, porque tá pesando aqui minha conexão. Eu não consigo ver um vídeo, que isso? Vou rezar pra tudo dar certo aqui. Travou. Quando destravar eu volto. Vou botar aqui minha cara, enquanto isso. Sabe como é que é, né, gente? É tudo no seu tempo. Eita, que piscou a luz que vai faltar luz. É hoje que eu não faço live não, hein? Gente, falta 8 minutos ainda e eu acho que realmente foi de arrasta, gente. Eu vou encerrar esse corte. A gente tem 20 minutos de corte, mas a minha conexão não deixa eu ver todo o vídeo da Cíntia. Você sabe como é que é, né? Eu quero acabar, mas a conexão não deixa. Eu apertei 10 vezes já. Deixa eu ver aqui. Volta para trás. Com alguns, reforça medo e punição para outros. Os irmãos Menendez, por exemplo, 2 jovens brancos de classe alta que assassinaram os próprios pais, já ganharam série, documentário, reconstituição dramatizada, entrevista exclusiva, fã-clube, admiração de famosos, análises psicológicas e debates sobre trauma, abuso, abandono emocional, viraram quase personagens trágicos. E há quem defenda, quem se envolva, quem acompanhe cada detalhe como se fosse ficção. A violência vira narrativa, o crime vira conteúdo e o criminoso vira protagonista. E por vezes isso soa bem coerente em uma sociedade que sofre com a violência e muitos, por vezes, repetem sem piscar o bordão: bandido bom é bandido morto. Esse tipo de série fazer tanto sucesso e esses sujeitos serem elevados à categoria de celebridades, protagonistas. Então, de qual bandido estão falando? YouTube, Enquanto gente. Criminosos viram temas de séries, acumulam seguidores e se transformam em entretenimento, histórias de coragem real seguem à margem da narrativa nacional. Pense na merendeira Silmara Cristina Silva de Moraes, que durante o ataque à escola estadual Raul Brasil, em Suzano, escondeu 50 estudantes na cozinha, salvando vidas enquanto o caos se espalhava pelo prédio. Quantas pessoas conhecem seu nome? Quantas produções audiovisuais foram feitas sobre sua coragem? E assim como tantas histórias de superação e heroísmo são deixadas de lado, a de Renan Souza da Conceição também não virou filme, documentário ou série da plataforma de streaming, embora seja absolutamente não vou elogiar, não. cinematográfica. Renan, bodyboarder, cria da Rocinha, estava na praia de São Conrado quando tudo aconteceu. Um bombeiro havia conseguido resgatar um banhista, mas não conseguiu sair do mar na força da correnteza. Ao perceber que o salva-vidas, o próprio socorrista, estava em perigo, Renan voltou à água com sua prancha e salvou o bombeiro. Renan, que é Eu vou chorar. Cria da Rocinha, de origem humilde, cresceu enfrentando todas as barreiras que o Brasil impõe para jovens negros, periféricos. Mesmo assim, foi do mar que ele tirou não só o sustento, mas também o propósito. O bodyboard virou caminho, disciplina, horizonte,
ajudou a família, competiu, conquistou patrocínios pontuais e chegou a viajar para lugares que muitos brasileiros só veem pela internet. A Indonésia, América Latina, competições. E ele não guardou isso só para si. Renan criou um instituto social onde oferece aulas de surf e bodyboard para crianças de baixa renda. Ele forma atletas, mas principalmente forma futuros e faz aquilo que o Estado não faz. Abre porta, cria oportunidade, mostra que a vida pode ter outro roteiro. Essas histórias ficam no rodapé das notícias. Passam rápido, não viralizam. Essas pessoas não monetizam ou viram celebridades. Aham. Silmara hoje mora em Guaianazes, no extremo leste de São Paulo, e atua na Assembleia de Deus, levando uma vida simples, silenciosa, absolutamente distante No dos holofotes. ostracismo, né? Ela segue trabalhando, cuidando da família, participando da igreja e da comunidade, como qualquer mulher do Brasil que levanta cedo, enfrenta transporte lotado e segue vivendo apesar dos traumas. Nenhuma câmera está acompanhando o cotidiano dela. Nenhum diretor está preocupado em reconstruir a sua história. Nenhuma plataforma está oferecendo contrato, entrevista exclusiva, documentário, série ou dramatização. Aí ela deu um tapão, A mulher que salvou crianças não virou personagem, não ganhou trilha sonora. Isso diz muito sobre como o país escolhe quem merece virar história. Exato. Quantas produções contam a trajetória, por exemplo, de figuras como Antonieta de Barros, a primeira deputada negra do Brasil, uma mulher que nasceu pobre, filha de lavadeira e se tornou professora, jornalista Oh, meu pai. e Claro. parlamentar em Santa Catarina nos anos 30, num país onde mulheres sequer tinham direito a voto havia pouco tempo. Antonieta lutou pela educação pública, pela alfabetização de adultos e pela valorização dos professores. Uma pioneira absoluta. E ainda tem muita gente que não conhece sua trajetória. Onde estão as séries sobre Laudelina de Campos Melo, que começou a trabalhar como doméstica aos 7 anos e ainda jovem organizou clubes de dança, sociedades culturais e sindicatos, tudo isso nas décadas de 30 e 40. Foi ela quem fundou, em 1936, a primeira Associação de Trabalhadoras Domésticas do Brasil, enfrentando racismo, machismo, para garantir direitos que só foram reconhecidos décadas depois. Laudelina mudou o mundo do trabalho e segue invisível no audiovisual. Cadê os filmes sobre Enedina Alves Marques, a primeira engenheira negra do Brasil? Uma mulher que venceu o racismo, machismo e o apartheid social dos anos 40 para se formar engenheira civil pela Universidade Federal do Paraná. Enedina participou de importantes obras de infraestrutura no estado, como a usina Capivari Cachoeira, e abriu caminho para gerações de mulheres nas áreas de ciência e tecnologia. Uma trajetória incrível, extraordinária, completamente invisível no audiovisual. Ou sobre Iracema... Cara, é impressionante como as mulheres negras são invisibilizadas na história do país. É impressionante. A história do país, ela é contada pelo olhar do colonizador. Eu acabei de soltar um vídeo no short sobre isso. Sobre quanto a gente, às vezes, pega esse olhar do colonizador e olha a gente mesmo, né? Nós mesmos somos não brancos, pretos, mestiços, né? Pardos, indígenas, enfim, a gente sempre pega afro-indígenas, né? Tem muitos amigos afro-indígenas. A gente às vezes se acha inferiorizado, a gente se olha de maneira muito dura para nós mesmos, porque a gente se olha com o olhar do colonizador. Mas isso é uma estratégia de controle mental, isso é uma estratégia de controle social. A gente não saber das histórias dessas mulheres é intencional, a gente não saber. Porque como que a gente vai criar autoestima
na maioria populacional, que é a população negra, como que a gente vai criar autoestima se tudo que a gente fala e mostra na mídia é que pessoas negras são o estereótipo do estereótipo? E muitas pessoas negras acabam caindo no estereótipo, né? Vestindo a carapuça, né? A máscara branca. Pois é. E é isso, né? A gente não sabe. Você já tinha ouvido falar dessas mulheres? Eu não tinha ouvido falar. Você já tinha ouvido falar? Porque é um total apagamento, cara. Esse trabalho de pesquisa é importante. Trabalho de pesquisa é isso, a gente pegar essa história, essas histórias não contadas e a gente começar a contar. Vamos continuar. De Almeida, uma das primeiras médicas negras do país. Formada na década de 40, ela se tornou pioneira no estudo da anemia falciforme, uma doença que atinge majoritariamente a população negra, e lutou pela profissionalização de pessoas negras durante a ditadura militar, quando o país buscava silenciar vozes dissidentes. Uma gigante da saúde pública e da luta antirracista na área da saúde, ainda sem qualquer grande produção que conte sua história. E ainda existem as histórias que poderiam mobilizar o país, histórias que poderiam transformar debates, gerar políticas públicas, pressionar autoridades e, no mínimo, garantir fundos de apoio para as famílias devastadas, mas sequer recebem atenção contínua, como, por exemplo, o caso do menino Miguel, filho de Mirtes Renata, morto aos Exatamente. 5 anos ao cair do 9º andar de um prédio de luxo, enquanto sua mãe, empregada doméstica, passeava com o cachorro da patroa em plena pandemia. Mas também não virou série, não virou produção de prestígio. E há também o caso de Sônia Nossa, Maria de sim. Jesus, que foi resgatada em uma operação contra o trabalho análogo à escravidão, na casa de um desembargador, e que depois retornou à residência dos investigados. É assim que o Brasil funciona. Uns ganham narrativa, outros ganham silêncio. No fim das contas, o sucesso dessa série sobre criminosos revela muito menos sobre as pessoas retratadas e muito mais sobre o tipo de história que o Brasil escolhe contar e, principalmente, sobre quem o país e o mercado insiste em não ver. Que tapão, caceta. Gente, a gente tem muito o que aprender da nossa história ainda. Muito. Eu agradeço muito a Cíntia pela pesquisa. Seu canal é excepcional. Muito obrigada por ensinar a gente mais um pouquinho, né? Cada dia a gente é menos ignorante graças a professores como a Cíntia, como o Flávio. Obrigada. E curta, comenta e compartilha. Tchau, tchau.